O Instituto Politizar recebe hoje Marlon Reis. Marlon Reis é juiz de direito e foi um dos grandes articuladores do movimento que conseguiu a aprovação da lei da ficha limpa. Ele é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral e está aqui hoje para conversar com o Instituto Politizar. Muito obrigado por aceitar o convite, doutor. Eu que agradeço, Célio, por essa oportunidade de conversar com você e com todos os amigos do Instituto Politizar. Doutor Marlon Reis, o seu último livro, O Nobre Deputado, você criou um personagem fictício chamado Cândido Peçanha, que na verdade parece com muitos deputados da vida real. E esse livro foi causa de uma grande polêmica, porque a Câmara dos Deputados entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra você. Em tese, no Brasil, é a Câmara dos Deputados que representa o povo. Mas esse tipo de atitude representa a democracia? Nesse episódio, a Câmara cumpriu o papel oposto ao que ela deveria cumprir. Infelizmente, não foi só nesse episódio. Mas, nesse caso, os parlamentares que deveriam criar mecanismos para assegurar o exercício do direito à liberdade de expressão, trataram de tentar impedir o exercício desse direito. Foi muito chocante ver parlamentares se sucedendo na tribuna sem que um sequer comentasse o fato de que o que o livro diz é verdade. E eles sabem que é verdade. Pelo contrário, as palavras eram de que fossem adotadas, no sentido de que fossem adotadas medidas para tentar calar a minha palavra. Inclusive, doutor, uma deputada mencionou algo nesse sentido de que era um absurdo que uma pessoa de outro poder estivesse atacando o poder legislativo. Será que assim que eles se veem, como se aquilo fosse um espaço privado deles, que não pode receber críticas? Sim, existe essa cultura de que exercentes de poder são inquestionáveis. Eu não agi como membro do Poder Judiciário. Como juiz, eu profiro as minhas sentenças. Eu escrevi esse livro como um cidadão brasileiro. Eu tenho todo o direito de fazer isso. Mas o que a gente viu naquele caso foi justamente como eles se sentem protegidos, ou gostariam de se sentir protegidos dentro de uma redoma que está distante da sociedade e contra a qual ninguém pode dirigir nenhuma palavra, nenhum pensamento. É impressionante. Nesse livro, doutor, você mostra que as campanhas, na verdade, são vencidas com dinheiro de empresas, em boa parte, ou desvio de verbas de desempenho parlamentar, ou até algo mais grave, que é a agiotagem, né? Como é que o senhor vê essa questão hoje? Essa última campanha que houve, predominou o dinheiro de empresas, predominou esse tipo de comportamento que o senhor trata no livro? Mais uma vez, predominaram essas condutas predatórias. São condutas que eu chamo de predatórias porque elas realmente contribuem para piorar a qualidade das instituições democráticas e pior, elas afetam o cotidiano das pessoas, elas matam. Nas eleições passadas nós tivemos um predomínio ainda maior do interesse da agiotagem e do financiamento empresarial, que é uma forma de agiotagem. E eu posso demonstrar isso com uma fala, com uma expressão utilizada essa semana pelo Paulo Roberto Costa, que está preso por conta do episódio do Petrolão. Ele mesmo disse, não existe financiamento de campanha, existe empréstimo com juros altos. Isso ele disse, ele declarou oficialmente. E quem paga esses juros? Não são os que tomaram o empréstimo, os políticos, candidatos. Somos nós, porque isso é pago com verba pública desviada. Eu não estou com isso dizendo... Eu quero desde logo afastar duas possíveis ideias que já tentaram atribuir a essas minhas palavras. Inclusive os deputados falavam isso. Que eu estava generalizando, dizendo que todo político é assim, e que eu estava rebaixando o nível da política. Primeiro, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que isso está acontecendo. E compete aos órgãos de investigação, inclusive ao próprio Congresso, através de suas CPIs, investigarem para descobrir qual a proporção disso. Mas que isso está acontecendo, está. E eu não retiro essa afirmação. A outra questão que eu nego, a outra afirmação que eles tentam me atribuir, que eu nego veementemente, é que eu estou com isso rebaixando a imagem que as pessoas têm da política. Não, porque isso não é política. Isso é usurpação, isso é crime. A política não é isso, eu não estou reduzindo a imagem da política ao dizer que pessoas estão desviando verbas, porque isso não é um ato político. Embora alguns achem que sim. Eu já vi pessoas tentando justificar politicamente desvios, porque é importante
porque o nosso partido precisa vencer, e se nós não fizermos isso, o outro partido é que vai vencer e o outro é pior do que nós. Eu acho que deve ter uma régua bem clara na cabeça deles que permite que eles meçam quem é pior e melhor e não o eleitor, né, que é quem deveria fazer essa medição. Então eu não estou de maneira nenhuma rebaixando a política, pelo contrário, eu estou exaltando a política como uma das mais importantes e nobres virtudes que alguém pode ter, o espírito de participação política. Só que, infelizmente, aqueles que têm esse espírito têm a sua presença sufocada por esses poderosos usurpadores que de políticos não tem nada. Doutor, o senhor foi um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi um movimento que conseguiu alavancar as assinaturas para o projeto de iniciativa popular que culminou na Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa foi muito comemorada na época que foi aprovada no Congresso. Todavia, o senhor fez uma declaração dizendo que essas últimas eleições de 2014 nos trouxe talvez o pior Congresso da história do Brasil. A Lei da Ficha Limpa não foi efetiva na hora de conter os maus políticos? Não, ela cumpriu bem o seu papel de retirar os condenados. O problema é que o fato de alguém ter a ficha limpa não significa um abono de conduta. Existem muitas pessoas desonestas que não têm uma condenação criminal e que às vezes nem respondem a processo porque foram eficientes na hora de praticar o crime e se utilizando de terceiros, de laranjas, e não chegou até ele. Existem também os que têm condenações que ainda não foram confirmadas por um tribunal e também não foram alcançados. Então, o papel da Lei da Ficha Limpa é muito bom, mas só quem pode mudar o perfil dos políticos é a reforma política. Fizemos a Lei da Ficha Limpa. Então, nós estamos crescendo, estamos evoluindo, no sentido de editar leis melhores. Mas nós precisamos realmente de uma mudança mais profunda, porque quando nós temos eleições financiadas por empreiteiras, e por empresas que lucram com a sua parceria com o governo, nós temos o rebaixamento da qualidade do resultado das eleições por conta do modelo de financiamento. Isso é uma das coisas que nós precisamos mudar. É muito mais profundo do que a Lei da Ficha Limpa. Inclusive, é onde nós vamos entrar agora, que é talvez o grande pilar dessa reforma que agora o movimento está promovendo. O principal ponto que vocês batalham muito, que a sociedade vem discutindo bastante, é o financiamento das campanhas eleitorais. A gente vê hoje que quem ganha campanha são os candidatos dos milhões. O que é que esse impedimento de empresas doando dinheiro para candidatos pode de fato melhorar? Em primeiro lugar, isso tornará possível um maior nivelamento na disputa. Os candidatos poderão concorrer com maiores condições de igualdade, todos com pequeno volume de recursos. Eleição não deve ser algo caro. Eleição, pelo contrário, deve ser uma véspera do futuro mandato. E, portanto, já se deve experimentar e dar lições de austeridade já durante a campanha. Mostrar noções de administração de recursos já durante a campanha. Um político corrupto que me deu entrevista para esses trabalhos de pesquisa que eu faço, como do livro O Nobre Deputado, ele disse uma frase que eu nunca me esquecerei. Ele disse: campanha rica, governo pobre. Campanha pobre, governo rico. E aquilo marcou muito. E ouvindo de uma pessoa que confessava para mim os seus desvios, os seus atos de corrupção. E ele dizia isso. E, de fato, essa é uma vantagem. Nós precisamos de eleições mais baratas para ter governos melhores. Agora, também, ao proibir a doação empresarial, nós passamos uma mensagem. Hoje, a lei aplaude que empresas, como empreiteiras, recebam dinheiro público, desviem uma parte desse dinheiro e retornem isso através de doações de campanha. Nós queremos que isso seja proibido, que a mensagem passada pela lei seja: não pode fazer isso, isso é errado. A política é dos cidadãos, o cidadão pode fazer uma doação para o seu candidato. Tem um volume relativamente pequeno para não permitir que ele vire o padrinho também de uma campanha, o patrono, né, de uma campanha. Mas empresas não. Empresas objetivam lucro. Um outro problema, doutor, que a gente percebe nas campanhas eleitorais é que a própria sociedade, de certa forma,
não generalizando também, mas muitas pessoas encaram a política no sentido de que deve votar nas campanhas milionárias. O candidato milionário é o que tem chance de ganhar, aquela velha história, não vou perder meu voto. Então, a própria sociedade, o povo acaba também se influenciando por essas campanhas milionárias. Isso não é um problema, ou seja, o candidato também às vezes não tende a fazer uma campanha milionária porque sabe que isso significa força perante a comunidade. O que acontece é que há uma máxima na ciência política que afirma, segundo a qual o sistema eleitoral define o comportamento tanto de candidatos quanto de eleitores. O nosso sistema eleitoral passa uma mensagem. Eu chamo de corrida pelo ouro. É como se dão as nossas eleições. A lei faz isso ao estabelecer que não existe limite de arrecadação, porque a lei não fixa limite de arrecadação. Ela permite que empresas gigantescas doem, sem estabelecer um teto de doação. O teto é percentual, ou seja, quanto maior a empresa, mais ela pode doar. Não é um teto fixo. E não é uma prestação de contas adequada. Esse tripé que está na lei, e é um tripé completamente inconstitucional, porque a nossa Constituição não deseja nada disso, é a falta de limite, e a República e a democracia não admitem falta de limite. Por outro lado, a prevalência do poder econômico também. A Constituição é clara ao reprimir o abuso de poder. E terceiro, a falta de prestação de contas adequada, o que fulmina a transparência. Também é contrário ao que quer a Constituição de 88. Esse tripé inconstitucional sobre o qual está fincado o nosso modelo de financiamento de campanhas, passa essa mensagem. Vale tudo. Quanto mais dinheiro, melhor. E essa mensagem não vai só para o candidato, que vai atrás desse dinheiro para poder ganhar. O eleitor também recebe essa mensagem e pensa assim, eu preciso participar desse bolo. A eleição é uma corrida pelo ouro e tanto o eleitor quanto o candidato se veem tentados a cair nesse engodo. Dr. Marlon Reis, para concluir esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é bem oportuna diante desse novo movimento que pede uma reforma política popular democrática. A campanha das eleições da Ficha Limpa tinha um nome muito fácil, que a sociedade, por mais que não entendesse bem o que era a parte jurídica, sabia que era ficha limpa, né? Ou seja, vamos barrar os fichas sujas. Agora, a reforma política trata de temas muito difíceis para a sociedade, como o sistema eleitoral, financiamento de campanha, são temas mais complexos. Como é que você acha que a sociedade vai conseguir abraçar essa reforma política e impedir que o Congresso faça a reforma que beneficia apenas eles? Realmente, você tem razão, Célio. O tema é bem mais complexo e às vezes até mais árido, né, do que o tema da ficha limpa. Mas nós temos percebido uma receptividade imensa pelo seguinte: os escândalos que se sucederam no país ajudam didaticamente a mostrar o que nós estamos falando. Esse episódio do Petrolão, por exemplo, ele é exatamente isso que nós há anos denunciamos, que as empresas não doam por amor à democracia, elas doam para ganhar dinheiro com isso, e que isso faz parte de um esquema de desvio de dinheiro público, não é doação privada. E o Petrolão é exatamente isso. O fundamental é termos eleições transparentes e baratas. E a sociedade entende isso rapidamente. Eu falo isso até porque muitas vezes eu fui para rua coletar praças públicas e tudo, e a gente conversa com a sociedade assim, explica o projeto, diz, queremos tirar a empresa. A empresa doa, olha aí o que está acontecendo com o Petrolão. É desvio, não é doação, não é participação cívica. O que mais fala o projeto? Nós também queremos diminuir o número de candidatos, que o número é absurdo, poucos são realmente os que concorrem, e que as pessoas deem um voto claro num partido, porque hoje elas não sabem que estão votando num partido. Que nós precisamos de um voto mais transparente. E também que a gente vote num e não corra o risco de eleger outro, como acontece no modelo atual. A gente está resolvendo tudo isso. A gente explica para as pessoas e rapidamente conseguimos as assinaturas. Já temos 600 mil, ainda precisamos de 900 mil. E eu aproveito para pedir o apoio de todos que nos ouvem aqui. Dr. Marlon Reis, foi uma grande honra para nós do Instituto poder ter essa conversa com você. Até digo que o Instituto lê bastante os seus livros e se inspira bastante no seu exemplo de educação política para poder desenvolver o papel que tem. Então é com muito orgulho que nós lhe recebemos e agradecemos bastante. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço e saiba também que eu acompanho à distância o trabalho do Instituto Politizar e parabenizo vocês pelo brilhante trabalho que fazem. E recomendo a todo o público do Ceará e de Fortaleza que conheça melhor o trabalho do Instituto Politizar. E o Instituto Politizar convida você a conhecer suas atividades, curta a página Instituto Politizar, venha participar do nosso grupo de estudos. Estamos sempre debatendo política, filosofia, direito, história. Será um prazer receber você também aqui no Instituto Politizar.